Muito bom dia a todos, estudantes que compareceram aqui hoje no nosso curso de gnose. Vamos prosseguir o nosso curso com um tema bastante importante, as leis de retorno e recorrência. Falando em leis, a gente já viu numa conferência anterior das 7 dimensões, em que nós estamos sujeitos a leis. Então, na realidade, no nosso mundo físico, nós estamos sujeitos a 48 leis. A gravidade, jogar para cima, se a caneta cai, então tem uma lei que controla. Contando essas leis, impenetrabilidade, inércia, que são conhecidas da física, nós vamos ter 48 leis. E hoje vamos falar duas dessas leis, que se constituem na lei de retorno e lei de recorrência. O que significa isso nós vamos estar vendo nesta explanação, nessa conferenciazinha de hoje. Então nós temos as coisas nesse universo físico, elas são bipolares, elas são complementares, tem polos opostos, né? Nós temos aqui, se colocar numa reta, a nossa existência, nós vamos ter o nascimento e vamos ter a morte. O nascimento como ponto de partida e a morte como ponto de chegada. Só que não acontece assim linearmente. No universo, como dizia o Einstein, né? Albert Einstein, o universo é curvo. Então as coisas não acontecem linearmente, e sim curvilineamente, né? Numa trajetória circular. Então vamos ver como ocorrem essas coisas, começando pelo nosso cosmos. A gente tem que o nosso universo, ele nem sempre existiu, o que existiu sempre, né, que é sempre, é o espaço vazio, o Brahma. E nesse espaço vazio, a história do Big Bang, que é uma pequena concentração de energia, muito condensada, muito compactada, e aí explode, né, por isso chama grande explosão, Big Bang, e começa um movimento. Então essa partícula começa a se expandir, dividir, vai formando sistemas, né, planetas, vai formando sóis, vai formando estrelas, e isso é a Via Láctea, né? Ou a galáxia. Nessa Via Láctea nós temos a nossa galáxia de Gutenberg. Então isto foi um movimento de expansão. Nessa ida para lá a gente chama de evolução, que é uma lei. Depois, então, isso cessa, começa o caminho de volta, fazer tudo ao contrário e vem parar no ponto de novo. Então, colocando num gráfico, né, o nosso universo ele teve um ponto de partida, né, tem um período de crescimento e outro período que vem até aqui no máximo, que é a evolução, e ele volta, então aqui evolução e volta à origem, evolução. Então, a trajetória curva, ou seja, isso eu chamo uma alavantada. O primeiro foi uma ocorrência. Quando volta a condição pronta para fazer de novo, tem um outro Big Bang, é a recorrência, a lei que nós estamos falando hoje, então ela se dá de maneira macrocósmica. Também nós podemos colocar essa lei no Sol. O Sol tem a mesma coisa, né? O Sol, nosso Sol é como uma estrela de quinta grandeza. E quando a gente está no campo, a gente observa a estrela caindo. O que é uma estrela daquela que cai? É uma estrela que chegou ao final do seu ciclo. Então, ela nasceu, né? Ela expandiu e depois ela se evoluiu e terminou. Acabou, morreu. Então, também está sujeito à recorrência. A Terra, a gente pegar a Terra também, ela nasceu, né? Ela nem sempre existiu, então teve um período de expansão e ela chegou ao seu fim, também volta ao ponto inicial. Colocando em nós essa lei, também vai acontecer a mesma coisa. Ou seja, o que acontece conosco? A gente nasce, né? A gente cresce, a gente fica adulto, envelhece. Aí começa o nosso período de desestruturação até morrer. Então a gente tem o nascimento, né, ligado à morte, que volta ao mesmo ponto.
Só que a gente tem 108 existências, como está no colar de Buda, né? E os Brahmanas dão 108 voltas em torno da vaca sagrada para ensinar isso. Então, na primeira foi a nossa ocorrência, a primeira vez que nós existimos. A segunda já é a recorrência, a terceira e assim por diante. Então, 108 a gente vai estar fazendo isso. Bem, então isto é retorno e recorrência. Poderíamos até exemplificar mais um pouquinho, se a gente sair daqui, nós estamos bem próximo à praia, na hora da praia, uma quadra, gente, vamos supor que nós vamos fazer um movimento, tem um navio, que ele vai sair e andar em linha reta. Como não tem linha reta, ele vai sair, vai andar e vai voltar ao seu ponto, deu a volta ao mundo. Se a gente sair daqui agora para cima, atravessar todo o espaço material e toda a parte material, a gente um dia voltaria para o mesmo ponto. Agora, se cair na parte de espaço vazio, que é infinito, então não teria como prever isso, né? Pelo menos pela física. Bom, então isto é o que acontece com a recorrência. Então o mestre Samael nos ensinou didaticamente nos seus livros de Psicologia Revolucionária que esta recorrência é a mecânica do cosmos, é o que as pessoas chamam de destino. Aplicada ao nosso aparato psicológico, nós estamos sujeitos a um destino, ou seja, nessa existência agora, nós estamos projetando o filme da existência anterior. Então ela vai se dando mecanicamente como foi a nossa existência anterior. E agora, esse filme nosso nós vamos repetir quando morrermos, né? A gente vai fazer o quê? Enrola o filme, rebobina, traz no início e fica pronto para projetar na outra existência. Ou seja, vão repetir as mesmas recorrências positivas e negativas. E a gente vai cometer os mesmos erros, os mesmos defeitos, os mesmos acertos. Então com isso a gente quer dizer que tem recorrências positivas e recorrências negativas. Logicamente, quando a gente está no período da nossa vida, que vai ocorrendo mecanicamente, de recorrências positivas, é um período bom. Mas como é cíclico, logo vem a recorrência negativa. E a gente está vivendo a filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, é mecânico, não nota essas coisas. Para nós, estudantes gnósticos, então temos que ficar em auto-observação constante, contínua, para perceber essas ocorrências e qual é a causa delas. Então, sabemos que o causador da mecânica, aquilo que vai ocorrer mecanicamente, que se chama de destino, pode ser mudado por uma interferência da nossa consciência. Essa interferência consciente, a gente precisa ter a consciência para poder mudar. Então, quando a pessoa tem a consciência e ela muda, ela se diz que passa a ser um senhor, um autor do seu próprio destino, protagonista da sua própria história. E quando se cai na onda do automatismo, da recorrência, a pessoa é uma vítima da circunstância. E o que engendra dentro da gente esta recorrência é o ego. Então o ego é o conjunto de eus, ou seja, dentro de nós tem infinitas eus, infinitas pessoas, cada um tem a sua personalidade, tem seu espaço próprio, que vai então recorrer aos fatos, os fenômenos. Então a gente colocar isto é uma repetição total. Se pegar a semana, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, terça, sábado, domingo, começa a segunda de novo. Se pegar um mês, então no dia 1º, dia 2, dia 30 e tal, de novo o mês. Pegar o ano, né? O mês de janeiro, fevereiro, março, abril, chega lá em dezembro, começa janeiro de novo. Então as coisas vão recorrendo. Isto é a lei da recorrência que nós então demonstramos acontecendo no cosmo, acontecendo no macrocosmo, acontecendo no microcosmo, acontecendo em nós, e ela acontece em tudo. Muito obrigado a todos.